Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a Palavra de Deus. Esse é o último estudo da série sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Eu estou muito feliz que você está aqui conosco para nós estudarmos juntos. Tá bom? Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, é importante que você assista antes de ver esse vídeo para você acompanhar o raciocínio que estamos construindo, tá bom? O link está aqui para você ter acesso. E aí depois você segue aqui com a gente. Mas se você já vem acompanhando os vídeos, vamos lá, vamos começar a estudar a sexta trombeta. Apocalipse capítulo 9, verso 13 a 15. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Muito bem, queridos, o relato agora fica bem interessante. Quando a sexta trombeta é tocada, e eu preciso te lembrar do que falamos no vídeo anterior, a quinta e a sexta trombeta, elas falam de um mesmo povo, ok? Só que de 2 momentos diferentes em que eles agem, certo? Então aqui é a continuação da quinta trombeta, ainda falando dos árabes, certo? Ele começa falando aqui dos 4 anjos que estavam junto ao rio Eufrates. Como já falamos em outros vídeos, os anjos representam mensageiros, ok? Então aqui são mensageiros dessa religião, dos árabes, dos gafanhotos que ele vem falando desde o início do capítulo 9 na quinta trombeta. Quem são esses 4 representantes da religião que nós entendemos aparecer aqui? Então eles são 4 sultões árabes, ok? Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. Agora, qual é a relevância de ele falar aqui que eles estavam junto ao rio Eufrates? Olha só que coisa interessante, e veja como é importante a gente conhecer o contexto bíblico para a gente entender isso da forma certa. Olha que interessante aqui na tela. O Eufrates era a fronteira entre a terra prometida com os povos pagãos. Então esses 4 anjos aqui, eles estão junto ao rio Eufrates. Então já não faz mais parte do povo de Deus, é um povo de fora que está vindo para punir o povo de Deus. Eles são usados para trazer juízo divino ao seu povo que estava corrompido, ok? E aí diz que eles estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Como é que a gente vai entender isso? Então, preste bem atenção nessa tabela que está aqui na tela. Olha só, pessoal. Do lado esquerdo aqui, então, a gente tem aquilo que é tempo profético, simbólico na Bíblia. E aqui do lado, a tradução real desse tempo. Então, vamos começar aqui de baixo, olha só. Um ano, no calendário dos judeus, ele possui 360 dias. Veja que ele fala de ano aqui, olha. Então, um ano possui 360 dias. E aí, aplicando o princípio dia-ano, 360 dias proféticos equivalem para nós a 360 anos literais, ok? Então, o ano aqui que aparece na profecia, um ano simbólico, profético, são 360 anos literais. Aí ele fala também de mês, olha só, um mês ele possui 30 dias, cada dia representando um ano, então representa um período de 30 anos, um mês, 30 anos. Um dia, aqui fica simples, não é? Um dia equivale a um ano, um dia de 24 horas. Por que eu coloquei as 24 horas aqui? Porque ele também fala de hora, tá vendo? Então, um dia profético representa um ano literal, e uma hora representa quanto tempo literal? Então tá aqui, olha. Um dia são 24 horas, ou seja, 24 horas representa um ano literal. Aí a gente vai quebrando a metade, olha só. Se 24 horas representa um ano literal, a metade, 12 horas proféticas, vão representar meio ano, ou seja, 6 meses. 24 horas, um ano, 12 horas, 6 meses. Vamos quebrar a metade de novo. 6 horas representa quanto tempo? 3 meses. Então, 24 horas, um ano, 12 horas, 6 meses, 6 horas, 3 meses. Aí a gente simplifica aqui, olha. Se 6 horas representam 3 meses, então 2 horas representa um mês. Por quê? 2 horas, um mês. Pense aqui, olha. 4 horas. Quanto tempo?
2 meses, certo? E aí 6 horas, 3 meses. Então, certinho, 2 horas representa um mês literal. E aí a gente divide a metade novamente, chegamos em 1 hora. 1 hora vai representar então metade de um mês, que são 15 dias. Então, pessoal, 1 hora profética representa 15 dias literais. Ixi, Gutenberg, eu não entendi não, tá fumaçando aqui. Pausa o vídeo agora e volta só essa parte aqui, que eu tenho certeza que se você ouvir de novo, você vai compreender, tá bom? Então, vamos lá, olha. Hora, dia, mês e ano profético. Quanto isso aqui é literalmente? Então, um ano são 360 anos literais. Um mês profético, 30 anos literais. Um dia profético, um ano. Então, aqui são 360 mais 30, 390 mais 1, 391 anos. E a hora representa 15 dias. Então, pessoal, hora, dia, mês e ano profético representam para a gente, literalmente, 391 anos e 15 dias, certo? Esse aqui é um período importante. Então, olha só, a última data que nós paramos no estudo da quinta trombeta foi 27 de julho de 1449. Que data é essa, Gutenberg? Olha aí na sua Bíblia, Apocalipse 9, verso 5. Fala que haveria um período de tormento dos árabes por 5 meses, 150 anos. E já falamos do início desse período no vídeo anterior. Eles terminam nessa data aqui, tá? 27 de julho de 1449. Colapso do Império Bizantino, Constantinopla. Os 391 anos e 15 dias começam imediatamente após o fim desse período. Então, se eu pego esta data aqui e eu somo 391 anos e 15 dias, eu vou chegar em que data? 11 de agosto de 1840. O que aconteceu nessa data aqui foi o fim do Império Otomano. Certo, amigos? Então, olha só. Como é que foi o fim do Império Turco-Otomano? Então, em 1839, Mohammad Ali, que era pachá do Egito, ele foi vassalo do sultão turco, o seu sultão, e se rebelou contra ele. Ele derrotou os turcos e capturou sua marinha. O sultão Muhammad II morreu e os ministros de seu sucessor, Abdulmejid, será que é isso mesmo? Propuseram um acordo com o pachá lá do Egito. A Grã-Bretanha, a França, a Áustria, a Prússia e a Rússia, que eram potências que estavam crescendo nesse período no Oriente Médio, se intrometeram nesse acordo aí, nessa situação que estava acontecendo. E falaram para que eles não fizessem nenhum acordo sem que elas fossem consultadas. E aí o sultão aceitou isso. Então você percebe aqui, era uma disputa por poder. Os árabes estavam lá, entre eles, certo? Batalhando, e quando eles foram tentar fazer uma ação, elas se meteram e falaram aqui, ó, a gente não quer que ninguém faça nada sem a gente ser consultado. Quando o sultão aceita isso, ele está reconhecendo, realmente, vocês têm poder e eu não posso fazer nada contra vocês, contra a vontade de vocês, senão eu vou me dar mal. Então ele reconheceu que ele não era mais uma potência, mas que havia gente mais forte do que ele, né? Então nisso aqui ele acaba declarando a sua falência, certo? Como poder. E aí em 11 de agosto de 1840, o Tratado de Londres, que foi elaborado por essas potências para resolver o problema, chegou às mãos do sultão do Egito para ser enviado ao pachá. Com o envio, o sultão estava declarando sua falta de autonomia para existir como poder independente. Seu poder ficou entregue, então, às 4 potências. Então, quando elas deram um acordo para ele, elas falaram assim, ó, a gente quer que seja dessa forma. Se ele fosse um cara poderoso mesmo, que não se submetesse, ele ia rasgar e falar, não, vou fazer como eu quiser. Mas não, ele aceitou isso, certo? Então, ali ele estava declarando o fim do seu poder independente. E aí, o domínio que ele tinha, ele acabou entregando a essas 4 potências, certo? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, essas datas aqui que nós estamos usando são baseadas no cálculo do pastor Josiah Litch, tá? Isso aqui deu grande impulso ao movimento do Advento, o movimento milerita.
Porque ele publicou isso aqui em 1º de agosto de 1840. Veja quando a profecia se cumpriu segundo ele. 11 de agosto. Ou seja, ele publica no dia 1º e 10 dias depois a profecia se cumpre. Então isso aqui foi publicado e deu grande impulso ao movimento do advento. As pessoas começaram a perceber que esse povo realmente conhecia a palavra de Deus, certo? Então olha só, o que Josias Litt escreveu a respeito disso? Então ele falou, olha, admitindo que o primeiro período, 150 anos, que a gente viu lá na quinta trombeta, se cumpriu exatamente antes que Diacoses subisse ao trono com permissão dos turcos, e que os 391 anos e 15 dias começaram no ano final do primeiro período, este terminará em 11 de agosto de 1840. Então esse foi o texto dele, daquilo que eu acabei de te explicar no slide anterior, certo? Quando se pode esperar que seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E isto, creio eu, verificar-se-á seu caso. Então ele acreditava que 10 dias depois isso ia acontecer. Ele publicou isso nos Sinais dos Tempos, no dia 1º de agosto. Tá? Isso está até citado no Grande Conflito, na página 334, 335. E aí, pessoal, olha só, Ellen White, os adventistas acreditam que ela é uma profetisa inspirada por Deus. Ela escreveu no Grande Conflito, na página 335, olha. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa, o mesmo que eu li no slide anterior, certo? E assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Por que isso aqui é importante? Existem muitas pessoas que fazem embrólios a respeito das trombetas. Existem pregadores que colocam as trombetas para o futuro, certo? Mas para mim, esse texto aqui da irmã White é uma âncora segura, tá? Para aqueles que acreditam que Ellen White é uma profetisa inspirada por Deus, aqui há uma âncora segura para você entender que as 7 trombetas elas se cumprem ao longo da história e não no futuro. Por quê, queridos? Porque Josias Litt falou que os 391 anos e 15 dias que estão aqui na sexta trombeta se cumpririam em 11 de agosto de 1840. E a irmã White, inspirada por Deus, escreveu que o acontecimento cumpriu exatamente a predição. Ou seja, por inspiração divina, aqui, por isso eu digo que é uma âncora, nós podemos ter certeza absoluta que a sexta trombeta, ela se cumpriu em 11 de agosto de 1840. Por consequência, da quinta trombeta até a primeira estão antes disso, no passado. Precisam ter se cumprido no passado, já que a sexta se cumpriu em 1840. Você entende isso? Então, essa é uma evidência para mim fortíssima, cabal, de que as 7 trombetas elas se cumprem ao longo da história, tendo a sexta trombeta como marco 1840. Certo? Parte final da sexta trombeta, vamos lá. Verso 16 até o 19. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E ouvi o seu número. Aqui só para exemplificar que era muita gente, né? Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Preste atenção. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua cauda. A força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com elas causavam dano. Então vamos entender isso aqui, pessoal. Primeiro que ele fala que a couraça, a roupa que eles vestiam, né, era cor de fogo, jacinto e enxofre. Ou seja, um vermelho assim meio laranjado, não é? O jacinto, ele tem uma cor azul escura e o enxofre amarelo. Essas eram as cores dos uniformes dos turcos, certo? Mais uma evidência, né, de que esse é o cumprimento da trombeta. E aí ele fala que da boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então isso aqui pode representar a uma boa evidência, e eu sou inclinado a crer que está certo, que ele dizer que da boca do cavalo saía fogo, fumaça e enxofre, o que João pode ter visto foi mais ou menos isso aqui que está representado. Olha.
Até então, lembra, na época de João não existia arma de fogo. Aqui, no período da sexta trombeta, na história, foi quando começou a ser usada. E se os turcos atiravam dessa forma aqui, olha, João pode ter imaginado que o fogo saía da boca do cavalo, quando na verdade saía das armas que eles usavam. E aí fala, olha, fogo, fumaça e enxofre. Era exatamente assim que funcionavam os mosquetes que eram usados pelos turcos. Foi aqui que o enxofre começou a compor a pólvora, né? A pólvora foi fabricada e ela tem enxofre, e aí começaram a ser usadas armas de fogo. E os mosquetes saíam muita fumaça realmente. Então, provavelmente foi isso aqui que João estava vendo. Então, essa parte aqui, do verso 16 a 19, é mais uma vez para descrever a armadura deles e como eles batalhavam e o tamanho deles, certo? Como exército. E aí termina a sexta trombeta no verso 20 e 21, dizendo o seguinte: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então olha só que interessante, queridos. Lembre que as trombetas, elas caem ao longo da história porque o povo de Deus muitas vezes está em pecado. E Deus está chamando o seu povo à consagração. São 7 trombetas. Nós estamos finalizando a sexta. E Deus fala que mesmo aqueles que não morreram com esses juízos que vieram à terra, muitos deles não se arrependeram de suas obras. Então isso acaba tornando justo a ação de Deus de destruir essas pessoas no final da história, quando não houver mais graça. Porque Deus deu oportunidade atrás de oportunidade e elas não se arrependeram. Então finaliza a sexta trombeta aqui e aí a gente vai já para a sétima, para a última trombeta. Entretanto, você vai observar que nós vamos pular todo o capítulo 10 e praticamente todo o capítulo 11, porque a sétima trombeta está lá em Apocalipse 11 a partir do verso 15. O que está nesse trecho aqui que nós saltamos é como se fosse um parênteses para Deus entregar algumas informações importantes antes de falar da sétima trombeta. E nós vamos estudar isso posteriormente, tá bom? Por hora, vamos falar sobre a sétima trombeta para a gente finalizar o vídeo. Apocalipse 11, verso 15 diz assim, olha: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo... Lembre, fomos na sexta trombeta até 1840, certo? Sétima trombeta. Houve grandes vozes no céu dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, quando a sexta trombeta é tocada, pessoal, é dito que o reino do mundo se torna de Cristo. Então, que momento isso acontece na história? Quando é que o reino do mundo se torna de Deus e de Cristo e ele passa a reinar? Queria ler com você essas duas passagens aqui, olha. Lucas capítulo 19, verso 12. Quando Jesus esteve na terra, ele contou essa parábola. E olha só o que ele falou. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Olha só o que Jesus está falando aqui. Lembra, a sétima trombeta fala que quando ela é tocada, o reino do mundo se torna de Cristo. Ele assume o reino. Jesus contou uma parábola aqui dizendo que este homem nobre iria partir para tomar posse de um reino quando ele partir. E ele volta já depois de ter tomado posse do reino. Quando a sétima trombeta é tocada, o reino do mundo se torna de Cristo. De acordo com essa parábola que Jesus contou, ele toma posse desse reino lá no céu, não aqui na terra, certo? Ele volta à terra já com a posse do reino. Aí a gente vai agora em Daniel capítulo 7. Mais uma passagem que nos ajuda a entender isso. Daniel 7, verso 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, o próprio Deus. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono chamas de fogo, suas rodas fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O que eu quero que você entenda aqui, que cena é essa da história?
é o momento em que o Pai, o ancião de dias, se assenta no seu trono, se assenta o tribunal e se abrem os livros. Ou seja, é o momento na história em que começa o juízo, certo? Se você ainda não estudou sobre isso aqui, eu vou deixar um card aqui em cima para você estudar sobre Daniel 7, 8 e 9, tá? Que é quando fala sobre o início do juízo. Então vamos lá. Se você já entende isso, olha só. O Pai se assenta o tribunal, começa o juízo. Foi o que a gente leu no verso 10. Aí a gente salta agora para o verso 13. A continuação da cena diz assim, olha. Eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Quem é esse? Jesus Cristo. Ele está vindo para a terra? Não. Ele dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então começou o juízo, e Cristo vai até o Pai no início do juízo. E o que acontece? Verso 14. E foi-lhe dado domínio e glória, e o que mais, pessoal? E o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então vamos juntar as três informações agora. Quando a sétima trombeta é tocada, é dito, o reino do mundo se torna de Cristo. Em Lucas 19, Jesus disse que ele partiria para uma terra distante, para o céu, para ele tomar posse do reino. E Daniel 7 nos mostra que Jesus recebeu o reino quando começou o juízo. E quando foi que teve início o juízo? De acordo com as profecias de Daniel, 22 de outubro de 1844. Começou a purificação, o juízo celestial. Lembra disso? Já estudou isso em algum momento? Então, de acordo com esses textos bíblicos, nós podemos entender que a sexta trombeta ela está no período de 1844. Eu não quero cravar aqui que ela começa a tocar em 22 de outubro de 1844, tá? Eu não quero cravar isso, mas certamente ela abarca esse período. A trombeta não toca e ela representa um evento isolado, mas um período ao longo da história. Então, se quando ela é tocada, Cristo posse do reino, e Cristo tomou posse do reino em 1844, significa que a sétima trombeta começa a soar a partir desse período, tá? E aqui eu coloquei uma informação importante. Apesar de ele já ter recebido o reino, ele ainda não reina completamente, né? Então ele está terminando de resolver o problema do pecado. Olha só o que diz Hebreus 2:8. Todas as coisas sujeitar-te debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Porque ele já recebeu o reino, mas está terminando de resolver o problema do pecado. Certo? No livro Grande Conflito, 480, a irmã White, ela cita a passagem de Daniel 7, verso 13 e 14, e ela fala-lhe: a vinda de Cristo aqui descrita não é sua segunda vinda à terra. Ele vem ao ancião de dias no céu para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra de mediador. Quando termina o juízo, então, e Cristo volta à terra, e aí, então, quando ele recebe finalmente o reino, né? Vai ser dado a ele, mas ela mesma diz que ele já recebeu, certo? No livro Primeiros Escritos, página 244, ela diz: Jesus considerou com a mais profunda compaixão os desapontados de 1844, que haviam aguardado a sua vinda. Mostrou-lhes que a terra não é o santuário, mas que ele devia entrar no lugar santíssimo do santuário celestial, a fim de fazer expiação por seu povo e o que mais, queridos? Receber o reino de seu Pai. E então voltaria à terra e os tomaria para ficarem com ele para sempre. Certo? Primeiros Escritos, página 55, vi o Pai erguer-se do seu trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. E então Jesus fala aqui, olha, esperai aqui, vou a meu Pai para receber o reino e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Uma outra evidência interessante de que a sétima trombeta está no período de 1844 é Apocalipse 11:19, que diz assim, olha: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista o quê? A Arca da Aliança, no seu santuário.
e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. E onde que ficava a Arca da Aliança? No lugar santíssimo. Então é aqui em Apocalipse 11:19, nessa descrição histórica, que o lugar santíssimo é aberto. E o lugar santíssimo só era aberto quando ia ter o momento do juízo. E o juízo começou em 1844. Certo, queridos? Vamos lá. Apocalipse 11, verso 16 a 18. E os 24 anciãos, que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: preste atenção no que eles dizem na 7ª trombeta. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, olha só, além de falar que Cristo assume o reino, certo? O reino do mundo se torna de Cristo. Fala também na 7ª trombeta que ele assume o poder e ele passa a reinar. Quando é que ele vai passar a reinar? Quando ele termina o juízo. Então a 7ª trombeta também está nesse período. Ele fala também que na 7ª trombeta é o momento que chega a ira de Cristo. Quando é que chega a ira de Cristo? Olha só, Apocalipse 6, verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então esse é o dia da volta de Jesus. Então a 7ª trombeta contém também eventos da volta de Jesus. Ele fala que chegou o juízo, né? Já falamos sobre o juízo. E chegou também o tempo de dar o galardão aos seus servos. E quando é que os servos de Deus receberão o galardão? Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então o galardão também acontece na segunda vinda de Cristo, certo? E quando é que Cristo vai destruir os que destroem a terra? Como também é dito na 7ª trombeta. Você pode entender aqui pelo menos 2 momentos. Quando ele vier e vai matar os ímpios, e também no período pós-milênio, quando eles recebem a destruição final, certo? E deixam de existir para sempre. Então, juntando todas essas informações aqui, a gente pode ver que a 7ª trombeta aponta para o período final da história e, consequentemente, para a volta de Jesus. Diante disso, nós cremos que a 7ª trombeta, ela abarca o período que vai desde 1844 até a terceira vinda de Cristo, se nós considerarmos a questão de ele destruir definitivamente os ímpios, o que vai acontecer após o milênio. Certo, queridos? Então a 7ª trombeta abarcaria todo esse último período da história da Terra. E aí, finalizando, eu coloquei aqui este gráfico, que é uma tentativa de nós tentarmos organizar o paralelo entre as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas, ok? Não é tão afinado assim quando a gente coloca as datas, tá? Pode ter um pouquinho mais para lá, outro mais para cá, dependendo do evento aqui, mas basicamente elas realmente estão alinhadas nesse período. Certo, queridos? Muito bem. Terminamos aqui, então, o estudo sobre as 7 trombetas. Eu espero que você tenha gostado e tenha conseguido compreender este conteúdo. Se você é novo aqui, eu quero te convidar a se inscrever neste canal e você ativar também o sino para você receber as notificações dos próximos conteúdos, tá bom? Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para que elas também possam aprender. Curta o vídeo, tá bom? E eu espero você nos próximos estudos que nós faremos. Vamos continuar avançando e estudando o Apocalipse, tudo bem? Eu espero você no nosso próximo encontro. Um abraço, até lá!